Opa, pode ser. Não sei qual dos vocês dois está na frente, acho que... A minha pergunta, doutor, é com referência Jorge Moraes de Maringá, inclusive eu sou viciado em Camorão, temos trabalhado junto lá. Mas a minha pergunta é com referência às atitudes antissindicais que existem no nosso meio. Nós temos na nossa comissão coletiva, existe a cláusula de dar prazo para enviar carta de oposição e tudo mais. Mas existem algumas atitudes que eu considero antissindicais, que é aquela que determinada empresa vai fazer um serviço na nossa cidade base, que ela é de fora. E de repente ela começa a contratar gente lá e daqui a pouco ela chega, doutor. O carro da empresa, van, cheio de trabalhadores, e todo com aquela cartinha de oposição sistematicamente ditada. Às vezes com o carro da empresa. E outras, às vezes, que acontece também, a gente percebe que de uma só empresa, de um só local, começa a vir todos os dias 4, 5, e aí você vai interrogar e perguntar, diz, não, se nós não fizer isso lá, nós vamos ser mandados embora. O patrão quer que nós mandemos essa cartinha aqui para poder a gente não ser filiado ao sindicato. A minha pergunta vai nesse campo. Isso aí é uma atitude antissindical? O que o sindicato ou o jurídico poderá fazer com relação a isso? Doutor Renan, boa tarde. Eu sou eu sou do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Consórcio Imobiliário de Araponga, sou secretário de Finanças. Eu acho que é uma grande preocupação de todo o movimento sindical a respeito, o senhor comentou, eu acho que em nome da independência funcional, cada procurador tem a sua decisão a respeito, até louvo o senhor pela atitude que tem, a forma de interpretar, mas a gente tem uma outra preocupação em relação à interferência. Diz que tem a liberdade sindical, mas eu entendo que essa liberdade é uma liberdade relativa, porque a gente está vendo que está acontecendo muito, talvez em função de uma denúncia, que é uma denúncia anônima, o movimento sindical muitas vezes não sabe a origem dessa denúncia, se ela realmente vem de uma pessoa que quer simplesmente fazer uma oposição por fazer, ou se é, digamos, alguém, como o Jorge falou, que a respeito da empresa, o seu poder diretivo, coercitivo, e a pessoa talvez faça até uma denúncia a mando, talvez de uma categoria econômica, e esse processo se inicia, um processo investigatório, e o que a gente observa é que muitas vezes esse processo tem elementos suficientes para ser arquivado, e esse processo se arrasta por muitos e muito tempo. Quando está para prescrever, o procurador simplesmente pede informação e você vai alimentando o processo, e muitas vezes a gente veja que aquele poder coercitivo, aquele poder fiscalizatório está sendo pior do que antes de 88, aonde não existia liberdade sindical. Então eu gostaria que o senhor pudesse entrar nessa esfera, se o senhor pudesse orientar para nós como é que se dá o arquivamento de um processo investigatório. Enquanto o doutor responde a essas indagações, estamos aqui aberto ainda para novos questionamentos. Então, vamos deixar o doutor responder essas três, né? E depois, na sequência, fazemos mais um bloco de perguntas. Bom, eu gostaria de reforçar, né, a experiência que o Wilson relatou aqui. Eu acho que realmente a parceria que a gente tem com o movimento sindical, com a FETEPAR especificamente lá no PTM de Campo Mourão, é muito boa. Eu, particularmente, eu já passei por Porto Velho, por Manaus e por Cuiabá antes de chegar em Campo Mourão. Eu, particularmente, nunca tinha tido uma relação tão próxima com o movimento sindical, que dá frutos, no final das contas, para quem mais importa, que é para o trabalhador, né? Então, gostaria de reiterar como é positiva essa experiência que a gente tem lá. Em relação à relação que o Jorge mencionou, né, sem dúvida, pela caracterização que você fez, né, da conduta da empresa,
é uma conduta antissindical. Eu acho que nada impede do sindicato, por exemplo, se tiver elementos suficientes, de entrar com ação civil pública, pedindo para que a empresa se abstenha, até o pagamento de um dano moral coletivo. Né? A ampliação da legitimidade ativa nos processos judiciais que o sindicato teve a partir de 88 permite isso. Eu acho que é muito positivo, né? O sindicato poder manejar essas medidas judiciais para tentar corrigir essas situações que são um absurdo, né? Coagir o trabalhador a se opor ao desconto da contribuição assistencial. Daí eu acho que tem umas situações que são até curiosas, né? Teve uma vez que eu estava conversando com um trabalhador que apresentava sempre a oposição, né? E daí no final, ele estava se aposentando, e daí ele estava indo se aposentar, tudo, ele falou assim, pô, Renan, você não sabe que interessante, eu vou conseguir tantos salários a mais agora no final, porque está na convenção coletiva, né? Aí eu falei assim, aquela que você sempre apresentou oposição, né? A dificuldade em alguns momentos, o trabalhador também se desprender desse sentimento um pouco individualista, que ele é muito arraigado e difundido na sociedade hoje, né? Para entender o que é a convenção, qual é o trabalho que o sindicato faz, e como aquilo beneficia ele, né? Porque, no final das contas, se não tivesse a convenção coletiva, ele não ia ter... E daí, em relação à pergunta que o Altair fez do arquivamento, para explicar um pouco, né, como que funciona a investigação no Ministério Público. Alguém apresenta uma denúncia e a gente autua internamente como se fosse uma notícia de fato. Essa notícia de fato é apresentada ao Procurador do Trabalho e ele tem 30 dias para decidir se arquiva a notícia de fato ou então se ele começa uma investigação. Se ele começar uma investigação, ele tem um prazo de 1 ano para terminar a investigação, que pode ser renovado sucessivamente até ele ter elementos de... Uma palavra ruim, não é muito boa essa palavra de ser usada hoje, mas enfim, ter elementos de convicção para ver se arquiva ou se, enfim, propõe um TAC para o sindicato, para a empresa, ou promove uma medida judicial. Mas se ele está enrolando muito com a investigação, não tem muito o que a parte que está sendo investigada possa fazer. Mas eu posso te falar que a corregedoria não vai ficar muito contente com ele, né? Hoje em dia, internamente, todas as nossas investigações são digitais, o que facilita bastante o acompanhamento por parte da corregedoria desses processos, né? Então, a gente não pode deixar nenhum procedimento, por exemplo, sem movimentação por mais de 30 dias. Mas, enfim, o funcionamento ele vai segue essa linha. O companheiro Roberto Leal pediu para fazer uma pergunta também. Depois o companheiro Olímpio, você também? Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Sou Roberto, presidente do Sintrivel, Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Cascavel e região. Doutores, a gente tem tido problemas por todo o Estado quando se trata de assembleias. As assembleias, ultimamente, de trabalhadores, diga-se de passagem que é o nosso instrumento maior do poder que o sindicato tem, o que é decidido em assembleia soberana. Porém, nós temos enfrentado problemas sérios com a questão de assembleias geralmente desertas, vazias. O trabalhador não vai nas assembleias, a gente convoca, a gente chama, e isso tem nos dado um quê de preocupação muito grande, porque para conseguir trazer o trabalhador para a assembleia, a gente tem que usar das nossas artimanhas. Você vai oferecer refeição para o trabalhador, você vai oferecer prêmio, você vai fazer torneios esportivos para trazer o trabalhador. O grande problema é que em algumas das instituições, algumas das entidades, nós temos problemas que o Ministério Público tem ido a fundo nos custos que os sindicatos têm tido com esses eventos e autuado os sindicatos
porque não se pode gastar dinheiro do sindicato com alimentação, com bebida, com prêmios. Então, eu queria saber qual a opinião sua, enquanto procurador, sobre isso, os custos que o movimento sindical está tendo para trazer o trabalhador para a Assembleia, porque nós temos que ter algum convencimento para trazer ele para a Assembleia, né? Hoje não basta mais dizer que você vai fazer uma Assembleia pura, tá? O meu sindicato, nós representamos aproximadamente 5 mil trabalhadores. Eu fui fazer uma Assembleia pura alguns anos atrás e nós tivemos a incrível média de 28 trabalhadores. Se eu não oferecer alimento, bebida, brinde e fazer uma grande festa para trazer o trabalhador, não vem. Se eu consigo, se eu faço isso, aí eu consigo um número expressivo de trabalhadores que vêm para deliberar na nossa Assembleia, que é o instrumento maior de decisão do sindicato. Então, gostaria de saber qual a sua impressão sobre isso, os custos que o movimento sindical tem, às vezes que na maior das boas intenções, que é para trazer o trabalhador para discutir assuntos extremamente ligados à categoria e que no final das contas a gente acaba sendo alvo de investigação, alvo de denúncia, alvo de inclusive condenações, que já gastou dinheiro para trazer o trabalhador na Assembleia, aí você vai ter que gastar dinheiro para se defender e às vezes condenado, e um dinheiro ainda que vai ser mandado para alguma entidade qualquer que não está nem ligado à categoria. Isso que eu gostaria de saber, doutor. Obrigado. O companheiro Olímpio já quer fazer sua pergunta? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde também à mesa, ao presidente da Federação Trabalhista, ao doutor Renan, procurador público. O que eu ouvi o doutor Renan fazendo comentário é que na parte da assistencial não há possibilidade de nenhum sistema de acordo, né? A parte assistencial vai permanecer, quem assinou, vamos dizer assim, fez o TAC, será mantido o TAC. Mas a minha preocupação, doutor, é que na realidade no setor do Ministério Público, nem todo o Ministério Público trabalha em conjunto com as entidades sindicais. Tanto é que eu até quero me apresentar, que sou de Telenco Borba, meu nome é Olímpio Mainardes Filho, sou presidente do Sindicato do Rodoviário, e queria dizer o seguinte, que dentro do setor das nossas bases territoriais, a gente fica meio indeciso